será que meu filho do ensino médio, né, aluno de ensino médio, será que ele precisa realmente trabalhar, ir para o mercado de trabalho, precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, trabalhar e estudar? Nesse momento que estudar ainda é prioridade, está na educação básica. Será que eu faço essa pergunta, né? E daí eu vou ter um direcionamento diferente daquele que eu estou tendo? Por que eu estou falando isso, pessoal? Eu estou aqui no meu horário de almoço, no laboratório de ciências, e a gente estava conversando com os professores, com o professor, justamente a respeito disso. Daqui a pouco eu volto no meu período da tarde, termino adentrando à noite com a sessão de estudos. Nessa sessão de estudos, a orientação, né, o direcionamento é para a gente mapear a escola, quem são os alunos com índices de proficiência, quem está abaixo do básico, enfim, os alunos que têm problemas de aprendizagem, né? Problemas básicos, graves, enfim. E a gente estava falando que dentro dessa questão dos alunos com problemas de aprendizagem, a gente tem uma parcela de alunos do ensino médio que estão indo para o mercado de trabalho, né? Então, veja bem, ele vem para a escola, ele fica aqui às 5 horas, né, até meio-dia, vai em casa, almoça, vai para o trabalho. Tem alunos aqui, pessoal, na escola, e aí não é um problema só da nossa unidade escolar, não, esse é um movimento que está acontecendo nas unidades escolares, na escola pública. Esse menino, ele chega às 6, 7, tem aluno que chega às 9 horas da noite em casa, né? Então, humanamente possível, esse menino não vai chegar em casa e, por exemplo, ficar 2 horas, né, olhando tarefa. Ele está fisicamente cansado, né, esgotado ali. E aí, então, a gente, quando mapeia esse menino, eu faço a pergunta, será que eu, que sou responsável desse aluno, né, dessa criança, mãe, pai, enfim, responsável, eu sei quem é esse menino, eu sei o grau de dificuldade dele na escola, né? Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes, mapeando esses alunos, eu vou, às vezes, de repente, esbarrar num problema que a família poderia estar nos ajudando, né? Não, meu filho tem problema de aprendizagem. A escola já disse isso várias vezes, eu percebo isso. Então, e aí a gente não precisa necessariamente que esse menino vá trabalhar agora. Eu posso adiar esse por mais tempo, até que ele termine, por exemplo, o ensino médio, né? A gente, você que é da década de 80, né? A gente que estudou na década de 80, nós, grande parte, a gente teve uma vida difícil, né? Nossos pais tiveram muita dificuldade de manter a gente na escola, né? A alimentação, a roupa, essas coisas básicas mesmo. A gente vem de um período social, economicamente mais difícil, diferentemente de hoje, né? Enfim. Mas os meninos vão para o mercado de trabalho. E aí eles não conseguem, por exemplo, fazer as duas coisas de maneira que nenhuma saia prejudicada, né? Então ele chega em casa cansado, depois do trabalho, ele não pega nesse caderno para estudar, ele não volta de novo naquele conteúdo que ele viu durante o dia, né? E aí ele chega no outro. Aí muitos deles às vezes até se distraem, né, quando chega do trabalho e não vão e vão dormir tarde. Aí chega na escola cansado, com sono, o rendimento é outro. Então, qual que é o X dessa conversa aqui? É que a gente que é responsável, que a gente que é pai, mãe, responsável, a gente precisa avaliar essa situação, pessoal, sabe? Com muito pé no chão, né? Eu não estou me referindo àquelas famílias que estão passando por situações financeiras muito complicadas. Não. É aquelas que poderiam, de repente, priorizar a questão da educação do filho. Não, você vai estudar, mas você vai estudar de verdade, ir para a escola, apresentar rendimento, trazer resultado, né? A escola é prioridade. Porque eu venho de uma família, assim, economicamente frágil, né, sem muitas condições financeiras, mas que priorizava a educação dos filhos. Então, eu sempre estudei longe da escola. Eu lembro que a gente tomava, pessoal, depois do almoço, para ir para a escola, um copo de leite, para reforçar a alimentação, porque a alimentação era fraca, mas a escola era prioridade, sabe? Então, eu venho desse contexto. Então, eu olho às vezes para uma família que tinha muito, muito mais do que eu tinha na minha época de estudante e que o menino trabalha até 8, 9 horas da noite, né? E será que essa educação básica vai estar bem feita, né? Porque entender que estudar é só na escola, isso daí já é um complicador, né?
Então o vídeo é chamar a atenção mesmo para essa problemática. Tá virando uma problemática, sim, porque esses meninos eles não têm maturidade, por exemplo, de estar trabalhando e estudando, né? Então eu direciono esse vídeo, essa fala, para os pais de alunos, para os responsáveis, para fazer essa avaliação e fazer o acordo. Esse vídeo, a gente até já fez um vídeo parecido em outro momento, falando a respeito, mas a coisa está ficando tão forte e tão presente na escola, que eu faço novamente esse apelo, sabe? Vamos olhar para o nosso filho? Quem é o nosso filho em termos de aprendizagem? Será que é o momento de lançar ele no mercado de trabalho? Ou eu posso esperar um pouco mais, né? Instrumentalizar esse menino um pouco mais para esse próprio mercado, ou se eu já quero, né? Isso precisa ser avaliado, né? Então eu espero que vocês tenham entendido, tá? E até o próximo vídeo.